bom juiz, não bata este martelo nem dê a sentença antes de ouvir o que o meu samba diz, pois este homem não é tão ruim quanto o senhor pensa. Meu bom juiz, ah, meu bom juiz, meu bom juiz. E aí, essa parte inicial, essa parte histórica do direito livre? Que livro tu pesquisou? Bom, eu pesquisei no João Batista e também no Raimundo Falcão. É, esse aí. Esse aqui, ó. Nossa. Dei uma olhada, eu pesquisei na internet. Nessa pesquisa, o que é que eu consegui descobrir? Que a escola, né, a Escola do Direito Livre ou a Escola do Direito Justo, assim chamada, ela surgiu na Alemanha em 1906, com a publicação do livro de Hermann Ulrich Kantorowicz, que ele é natural da Poznânia, na antiga Polônia, na Alemanha, em 1877 a 1940. Só que ele fundava a ideia de que o direito livre conteria, e ele usou o pseudônimo de Agnus Flavius contra a escola, na verdade, da exegese. Na época, era o que? Era aquele direito escrito, gravado, codificado, né? Foi também contra o positivismo utilitarista, da jurisprudência dos interesses, tá certo? E o que é que dizia isso? Eles na época, repudiavam, né, a mínima atividade criativa da jurisprudência, certo? Porque o juiz deveria abster-se de julgar se não fosse através da lei. Quer dizer que o juiz só poderia julgar de acordo com o que estava na lei. Com o que estava na lei. O texto escrito literalmente. Literalmente. Era o código, né? Era aquela coisa escrita, né? Aquela coisa bem... Então, assim, ele também foi contra algumas formas do positivismo sociólogo, né? Porque na época o direito não tinha uma organização, tá certo? Ligada ao social, né? Não é econômico e nem ao político. E também a contraposição, ele foi, né? Contraposição da orientação doutrinal clássica, que ela delimitava o juiz muitos poderes, né? Do aplicador da lei, né? Que a gente diz o juiz é o aplicador da lei, estando ele totalmente preso a obedecer sempre a norma. Ele tinha que estar obedecendo sempre a norma. Eles eram contra certo? O fetichismo da lei, que diz que a lei é suficiente para... Exatamente. E o dogma da completude, que diz que o ordenamento jurídico é completo e o juiz ele não precisa recorrer a um direito de equidade. O nome livre, ele deixava o intérprete à face da lei, né? Ele deveria atuar na função da justiça do direito justo. O juiz ele poderia basear-se tanto na lei como fora dela. Se a lei fosse justa, ele aplicava. Tem até uma frase assim, né? Um princípio do direito livre que diz o seguinte: há tantas lacunas quanto palavras na lei. Ou seja, pronto. A lei ela é totalmente lacunosa, ela é insuficiente. Então, mas a aplicação aqui, ele podia aplicar tanto a lei, como ele podia fora dela, que se chama de contra-legem. Contra-lei, né? Que era contra-lei. As questões iria mais pelo fato do fenômeno social, do que estava ocorrendo. Isso. Que estavam vinculadas, né? Que ele não tendo na lei, ele... Exatamente, exatamente. No caso, o juiz, né, dependendo do caso, ele poderia agir de forma a ir contra a lei, baseado nos costumes. A tese fundamental dessa escola é que o direito não é e nem deve ser, né, a criação exclusiva do Estado. Para a escola, a lei não era única, tá certo? Não era ela que produzia o direito. O Adix, que era um dos, né, ele negava totalmente a teoria das fontes. Ele alegava o quê? Que os costumes não criavam direito. Ele nascia da convicção individual. Para a escola do direito livre, né, o juiz, no caso, ele tinha que procurar a justiça. Isso. E não exatamente. Aplicar a lei simplesmente. Exatamente. Ele poderia, para alcançar essa justiça, ele podia até ir contrário à lei escrita. Justamente, o juiz ele não pode ser submisso à lei.
É porque ele tem o direito enquanto justiça. Ele tem um sentido de justiça para ele, é o sentido de justo, de o direito de ser justo. Quando a lei não era justa, aí é que ele ia prevalecer a vontade do juiz, né? Mas nesse caso da lei não sendo justa, o juiz poderia até usar o direito de legislador. Exatamente. Né? Naquele caso concreto. Isso, no caso concreto. Naquele momento, criar uma lei que definisse aquele caso concreto, mesmo que ela não tivesse sido escrita ainda. Já o Stiglitz colocou sobre a dependência essencial do sentimento jurídico em toda a solução do direito. O Stamler negou a possibilidade da existência de um direito natural. Já o Magnot, que foi chamado de o bom juiz, ele julgava através da solidariedade, da humanidade, né? E ele privilegiou nesse pensamento dele, ele privilegiou a vida. Tanto é que ele defendeu a Luísa Bernardes, né? Defendeu-a porque ela roubou um pão para se alimentar e alimentar a própria mãe. Então ele achou que ela estava no direito dela. Naquela época não tinha... Um crime falimentar, né? Naquela época não tinha no Código Penal, né? Exatamente. Famérico, né? Isso, perfeitamente. Esse dever de legiferante em duas condições. A primeira condição era haver lacunas, né? Exatamente. No texto escrito da lei. É porque ele achava o seguinte, que o direito da sociedade deveria prevalecer sobre o direito legislativo. Já o Oscar Bilot confere à função jurisdicional a força criativa do direito. Era isso que Bilot falava. Já Kohler, nosso amigo Kohler, né? As pronúncias que para mim é difícil, estuda a teoria da interpretação, pondo à luz a força criadora da jurisprudência. E o Hermann Ulrich Kantorowicz é o maior representante da corrente, o quê? Radical, que é a extremada, né? Na visão dele, se o texto da lei fosse unívoco, a sua aplicação seria, no caso concreto, não violava o direito livre. O juiz devia decidir com apego à norma legislativa. A sentença do juiz, ele escolhe o princípio do embasamento de sua decisão. Eram vistas como mal inevitável. A ciência jurídica não poderia limitar-se só ao que ela já tinha conhecimento, mas ela teria que ter a tarefa de constituir uma fonte produtora de pesquisas e criadora do direito. O julgador, né, ele pode julgar sem se preocupar com a fonte do que ele está fazendo depois de julgado, que ele vai atrás das fontes para justificar aquela decisão que ele tomou. Exato. Sim, sobre as características, e o que eu pude compreender, assim, era voluntarista, né? O direito era a vontade do juiz, que isso é definido pelo Kantorowicz, é uma das características dessa escola. E uma outra característica também, o juiz sustentava a desvinculação do juiz perante a lei no momento de decidir, pois ele deveria buscar, antes de tudo, o sentido da justiça, né? E na aplicação do direito ao caso concreto, que deveria prevalecer, era a ideia do direito enquanto justiça. A cidade vai ser atacada pelo Aonde? Washington Soares. Prontos? Prontos? É hora de mofar!